por essas perguntas, né, que tinham que ser respondidas no cotidiano da escola. Então, no final de 2001, o Fórum fez uma carta de princípios que expressava que o que era imprescindível para uma educação de qualidade, né, era que a gente abolisse, né, se contrapusesse a falsa dicotomia entre a educação especial e a educação comum, né, ou seja, que existe uma educação para determinadas pessoas e uma outra educação para todos. Se tanto a modalidade como o principal, vamos dizer, o principal eixo da educação estão organizados para cumprir o direito à educação e compõem, né, esse cumprimento ao direito à educação, eles não podem ser substitutivos, né, eles têm que ser complementares. Ou seja, a necessidade de escolher ou estou matriculado na modalidade ou estou matriculado numa sala comum do ensino regular era absolutamente contraditória a perspectiva inclusiva, né? Liliane, e a gente discutia a possibilidade de ação, reflexão e ação que induzissem a modificação dos sistemas de ensino, das escolas, na medida da possibilidade de uma construção de currículo, de avaliação, de formação e serviço de todo mundo que está envolvido no cotidiano educacional, né? E essa movimentação tinha que estar voltada para o cumprimento, né, do direito à educação para todos os estudantes, todos os estudantes sem exceção. Então, a gente entendia que a escola como esse lugar em que a teoria, a prática e essas diretrizes governamentais se justapõem, ela propiciava uma busca pela universalidade, ao mesmo tempo que tinha que considerar as especificidades locais, né? E isso só era possível, né? Só é possível com o diálogo entre o conhecimento das questões clássicas dos autores, dos estudos educativos e dos problemas também que nós enfrentamos contemporaneamente, né? Das pesquisas e das ações possíveis. Então, essa junção teórico-prática, ela está presente na educação desde sempre. Não existe educação só na teoria ou educação só na prática. E, complementando tudo isso, as políticas públicas. Então, tudo isso apontava para que a gente organizasse um processo absolutamente ético-político, né? Depois da finalização da minha dissertação, em 2004, muitos foram os lugares que eu passei, né? E que eu tive a oportunidade de fazer parte. Olhando para trás para a minha história, né? Eu vejo secretarias municipais, eu vejo o Ministério da Educação, eu vejo a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, eu vejo algumas ONGs, como a Pai de São Paulo, que hoje se chama Instituto Jô Clemente, eu vejo o IRM, e hoje, no presente, eu vejo o Coletivos. Então, diante de toda essa leitura do mundo que eu fui capaz de ir aprendendo, passando por todos esses lugares que tinham funções complementares, mas diferentes, né? O sentido de todos esses momentos, eu percebo uma coisa em comum, que foi o de buscar aprendizado de novos repertórios de ação coletivamente e, ao mesmo tempo, estimular a construção de propostas para o enfrentamento das situações cotidianas que são sempre desafiadoras. O livro, então, faz parte dessa busca, a responder algumas dessas questões e de sistematizar alguns conhecimentos. Bom, depois do convite da Editora do Brasil, eu busquei uma parceria, porque eu me descobri ao longo desse tempo, desses 55 anos de existência, que eu não sei fazer nada sozinho, né? Que eu gosto do coletivo, eu gosto das parcerias. E eu achei que ninguém melhor do que uma professora da educação básica para alimentar, né, com o presente, com os desafios presentes e atuais da sala de aula, os conhecimentos que eu já tinha organizado ao longo dessa trajetória.
Então, foi aí que eu convidei a Gabriela Iqueda, uma educadora muito jovem, né, que trazia que traz, né, no seu fazer pedagógico cotidiano a potência imprescindível de quem não se conforma com o que está posto. E isso é muito fundamental na educação, né? De imediato ela aceitou o desafio que a escrita impõe, ainda mais para nós que atuamos na ponta, né? O exercício da escrita também não é muito cotidiano para nós, né? Então eu propus que a gente buscasse uma forma de trazer essa dialogicidade para o papel, de construir uma narrativa dialógica, né? Então a gente iniciou a escrita com perguntas, né? Vocês vão ver lá no livro que a gente inicia logo no comecinho, né, na introdução do livro, a gente se põe a pergunta, que é a mesma pergunta que eu me fazia há tempos atrás, né? Afinal de contas, por que a gente tem que falar de inclusão? Por que a gente fala de educação inclusiva? Existiria uma educação que se propõe a ser excludente, por definição? Quando a gente olha para o Brasil e para o mundo, é óbvio que a gente percebe os esforços que têm sido feitos para que a gente consiga, de fato, transformar a educação num direito de todas as pessoas, né? Cada vez mais a gente tem fortalecido essa ideia, né? Então, diante desse pensamento mundial, posicionamento mundial, né, porque é uma questão ético-política, uma questão de decisão, né, esse princípio, né, da inclusão, que não tem vírgula, a gente passou, então, a refletir sobre o que se espera hoje, afinal de contas, da instituição responsável pela escolarização das nossas crianças, adolescentes e jovens, né. Então, a gente compõe no livro essa ideia de que a gente sabe que a sociedade referencia cotidianamente, dia a dia, ano a ano, a escola como essa instituição que pratica, que escolariza as nossas crianças, né? Mas a gente também sabe que as formas como essas práticas que acontecem no interior da escola se estabelecem, o que é efetivamente considerado como conhecimento importante, as metodologias pedagógicas e outros aspectos que estão presentes no dia a dia da escola, eles são constantemente colocados em questionamento. Mas a gente quis apontar no livro que isso não é um problema. Isso absolutamente é uma característica da escola. A escola, por essa instituição que se interpõe entre o mundo público e o espaço privado da família, ela deve ser mesmo desafiada permanentemente a transitar sobre o que conservar e o que transformar. Então, embora o papel da escola seja estabelecido e restabelecido há muitas décadas, né, ele se torna novo a cada vez que ele se transforma em prática concreta dos seus protagonistas, as educadoras e os educadores, porque os contextos absolutamente se alteram, né? Então, estar em movimento é, portanto, uma característica da educação e não é uma questão que carece de solução. A potência da escola está justamente nesse encontro cotidiano e intencional entre as pessoas. Então, a gente coloca no livro que a perspectiva da inclusão no campo educacional aponta não exatamente receitas do que fazer, mas a direção que a gente escolheu para que esse processo de reestruturação constante se dê, né? Sim, a pergunta que permanece sempre válida é quem está sendo considerado parte de todos e quem não está, né? Se o direito à educação é esse norte prático que a gente tem, e a gente deixa isso muito pontuado dentro do livro, a base dessa ideia é não deixar ninguém para trás, nem ninguém de fora, né? Então, por ter sido concebido dentro dessa perspectiva, a ideia não foi no livro retomar todas as referências históricas sobre educação especial isoladamente, contar a história da educação especial, voltar para os romanos ou para os gregos. Essa não foi a ideia do livro. A ideia do livro foi mostrar que há uma linha do tempo, e essa linha do tempo ela é continuamente escrita por nós mesmos.
E ela só se encerra quando a gente encerrar o nosso ciclo de humanidade dentro do mundo, né? A educação, ela vai durar tanto quanto nós, humanos, durarmos aqui na Terra, ou em outros planetas, não se sabe, né? Então, para seguir esse percurso dentro do livro, a gente escolheu 2 movimentos principais: o Movimento Mundial de Educação para Todos e a história de luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Propositadamente, a gente escolheu movimentos, porque os movimentos não cessam. A educação inclusiva não tem uma receita, ela é um movimento que caminha para não deixar ninguém de fora. Então, ao longo do livro, a gente fala sobre os paradigmas educacionais, é claro, a gente fala sobre a nossa legislação, a gente fala sobre marcos, os principais marcos nacionais, né, porque esse objetivo de efetivar o direito à educação, ele é de 1998, ele é um objetivo que é mundial, que é universal, né? Então, mas a gente tenta falar tudo isso, a gente buscou falar tudo isso, vocês que vão falar se a gente conseguiu ou não, de maneira absolutamente respeitosa aos saberes das educadoras e educadores, né? A gente parte da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e aposta, né, que essa definição revolucionária de pessoa com deficiência que está lá estabelecida, ela pode movimentar muitos saberes e práticas dentro da escola. Como vocês talvez já saibam, no artigo 1º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, está escrito: pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, que podem ser físicos, intelectuais, sensoriais ou mentais, e esses impedimentos, ao se relacionarem com determinadas barreiras, podem impedir a plena participação e igualdade de condições com as demais pessoas. Então, essa definição potente e revolucionária, ela desloca a nossa visão deficiência ou do que é uma pessoa com deficiência para uma perspectiva absolutamente social, relacional, né, que põe em jogo, põe em movimento a ideia de impedimentos relacionado com barreiras, saindo daquela ideia apenas biomédica, né, onde um determinado CID dava conta de falar tudo sobre determinadas pessoas. Então, todo esse percurso que a gente faz é para praticamente pedir licença para entrar na escola e pensar sua função social em tempo de inclusão, né? Vou falar de novo, tem que pensar a função da escola em tempos de inclusão. Seja o projeto político-pedagógico, depende do lugar que se tem, a base nacional comum curricular, o currículo da escola, os planos da aula, tudo isso tem que estar em funcionamento para um grande objetivo, né? Efetivar o direito das crianças à educação, das crianças, dos adolescentes, dos jovens e também dos adultos, né? Afinal, o direito à educação, ele ganha forma justamente a partir desses instrumentos. Então, esses instrumentos, eles têm que olhar, refletir sobre eles e a quem eles estão servindo. Então, a ideia do livro é apoiar a educadora e educador no seu ofício de ensinar tudo a todos, né? Então, nesse a gente optou por destacar o trabalho colaborativo entre as pessoas, o papel do atendimento educacional especializado como complementar, os desafios da questão. Afinal de contas, inclusão escolar é um projeto absolutamente coletivo. Ao longo da escrita do livro, a gente abraçou o desejo de chamar atenção para 2 pilares, podemos dizer assim. Se a gente pensa numa educação que se pretende inclusiva, e isso está sempre em movimento e sempre pode ser aprimorado, né? A gente procurou, por meio da própria escrita, né, colocar a informação a serviço de cada leitor, cada leitora, para, chamar para o diálogo, 2, mobilizar para reflexão quais são os fundamentais aspectos que são relacionais, dado que a educação envolve pessoas com e sem deficiência. Então, chamar para o diálogo, mobilizar reflexão sobre esses aspectos relacionais.
né? Se são relacionais, podemos modificá-los. Se não estão caminhando na perspectiva da inclusão, modificá-los. No meio da produção, a pandemia e o consequente chamamento a gente ficar em casa reforçaram a necessidade humana de conexão. Por mais paradoxo que isso possa parecer, né, paradoxal que isso possa parecer, apesar do distanciamento corporal e físico, a gente foi chamado a se conectar, né? É assim que nós estamos falando hoje, conectados, né? Distantes, conectados. Então, para nós, educadoras e educadores, foi posto mais um desafio, né? Que é absolutamente do nosso tempo, né? Não se tinha esse desafio há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Ele é um desafio do nosso tempo, né? Qual é esse desafio? Para mim, dar continuidade aos processos de escolarização de estudantes em todo o mundo de uma forma remota. Então, nesse momento que o vírus tem risco as nossas vidas, a gente percebe que foram recolocados imediatamente na agenda social o conceito e o processo de inclusão escolar. Por que a gente consegue afirmar isso? Porque a pergunta é, como fazer para a gente não aprofundar as desigualdades que absolutamente se mudaram na nossa frente e não deixar ninguém para trás? Encarar o fato que as nossas rotinas foram alteradas, a gente começou a promover e vivenciar novas experiências, novas ferramentas, diferentes das habitualmente utilizadas, tudo para manter o desejo de ensinar e de aprender vivos, né? Então, a gente organizou ações para ampliar as possibilidades de executar o direito à educação, que é um pouco o que a educação, inclusive, pede da gente. Se a gente percebe que tem alguém de fora, a gente tem que modificar nossas estratégias pedagógicas, ampliar o nosso repertório para que isso pare de acontecer. Então, rapidamente, a gente percebe que não adiantava substituir ou reproduzir o dia a dia de aula presencial à distância, né? A gente precisou virar uma chave, a gente precisou organizar o nosso cotidiano de uma outra forma. Foi primordial que a gente passasse a se relacionar com a necessária reconfiguração do nosso fazer, né? Nos fixando em perdas, em termos comparativos, porque não é comparável, a situação anterior não é factível. Ao contrário, buscou nos movimentar para terá diferentes possibilidades de acesso. Então, diante de todas essas situações adversas, a gente forçou para dar resposta que considerassem todos os... A gente não queria ninguém de fora. E esse é justamente o princípio básico da inclusão, não é mesmo? Lidar com as humanas, sensoriais, físicas, intelectuais, mentais, como características e não como defeitos ou faltas. Trabalhar a docência, gestão, a partir da noção de diferença, não de um estado imaginário de normalidade de corpos e de relações. A nossa capacidade de ler o mundo e continuar a nossa tarefa de apresentá-lo aos mais jovens, a gente arregaçou as mangas e falou assim, vamos cumprir nossa função social, nessa perspectiva ética e política. A inclusão, então, ela tem nos convocado a colocar nosso desejo, nosso saber em prol de todos os estudantes, sem vírgulas ou desde que. Seja na gestão da rede de ensino, seja na gestão escolar, prática pedagógica, sala de aula, outra é sempre dialógica e colaborativa entre nós todas, né? Então, a gente decidiu construir o livro com um desafio, ler o isolamento social a partir do conceito de carreira. Ao fazer esse exercício, a gente se sentiu impulsionada a imediatamente pensar em práticas diferentes de atuação enquanto educador. A gente não é especialista, a gente não conseguiu formar especialistas em pandemia ou em educação à distância. A gente não tem ninguém para poder encaminhar. Na verdade, a gente conta que nós mesmos somos os especialistas em educação. E é justamente nós e as expectativas de milhares de estudantes e famílias estão depositadas. Lançar mão desses momentos de reflexão colaborativa como um instrumento potente, uma estratégia para aumentar a possibilidade de êxito da nossa ação, foi o que manteve viva a educação escolar. Sim, porque não paramos, né? Não paramos de forma nenhuma.
A gente sabe que a casa não substitui a escola, que a família não substitui o professor, e que apenas o envio de conteúdos reduz os objetivos educacionais. A garantia desses objetivos está tão mais assegurada quanto for o diálogo entre princípios, que são inegociáveis, as diretrizes políticas públicas e as práticas de cada local, respeitando as condições emocionais, cognitivas e sociais dos estudantes e sua família. Situações sempre desafiadoras, situações que sempre buscam inclusão. Relação, diálogo, informação, movimento. Palavras que nos acompanharam durante todo o curso da escrita desse livro estão no núcleo educacional. Nem o intangível, nem o discurso vazio, nem o contentamento que está posto, e busca pela confrontação cotidiana de novos saberes e práticas para a educação, no sentido da renovação, da nossa renovação, da capacidade de estar sem deixar ninguém de fora, né? Então, eu queria concluir que esse livro, ele, na verdade, é um convite para que a gente busque caminhos que apontem para propostas educacionais em movimento, de maneira que, ao ponto onde está, em termos de educação, é ao mesmo tempo diagnosticar o momento seguinte. É na escola que a gente tem essa possibilidade de assegurar simultaneamente a universalidade dos conhecimentos e as especificidades locais, promover o diálogo entre o conhecimento de questões clássicas da área, dos problemas contemporâneos, das pesquisas existentes no país e no mundo sobre os assuntos mais relevantes. O que a gente tinha já não é uma opção nem possível nem desejável. A gente não quer voltar a práticas excludentes. Os processos educativos desnudados e agravados pela pandemia não são novos. São tempos de mudança que requerem que a gente tenha princípios. E os princípios estão estabelecidos nos marcos nacionais e internacionais. A educação é um direito nível do qual ninguém pode ficar de fora. Um resumo do livro pode ser que a nossa expectativa com ele que seja um aliado para a gente fazer juntos no presente o caminho para onde queremos chegar. Uma educação que de fato seja inclusiva. Em homenagem ao Paulo Freire, ao centenário Paulo Freire, né, eu termino a minha fala como eu errei a minha dissertação há 17 anos atrás. Lá vai a dissertação do Paulo Freire, então. O sonho do melhor nasce das entranhas de seu conterrâneo. Por isso, aceitar o sonho de um mundo melhor e a ele aderir é aceitar o processo de diálogo, processo de luta profundamente ancorado, luta contra o desrespeito à coisa pública, e tudo isso com momentos de desencanto, mas sem jamais perder a esperança. Não importa em que sociedade estejamos, que sociedade pertençamos, urge lutar com esperança de novo. Eu agradeço a atenção de todos e convido vocês a darem uma passadinha no stand virtual da editora do Brasil e ganhar um presente lá, ganhar um exemplar do livro. Muito obrigada.